Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Amém? Pai, na tua presença está o teu filho, ó Pai, como canal do Senhor, como tem sido, ó Pai. Sabemos que será para as nossas vidas nesta manhã. Abençoe a sua vida, seu ministério, sua família e tudo aquilo que o Senhor tem dado a ele. Deus o usa com autoridade, poder, graça e sabedoria sobre as nossas vidas nesta manhã. Nós o abençoamos e declaramos a bênção do Senhor na vida dele, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vai tudo bem com vocês? Amém? O que nós vamos estar falando nesta manhã? A Bíblia ensina todas as coisas, nós podemos receber orientações através da palavra de Deus. Esse assunto sobre divórcio é um assunto hoje muito falado às vezes. Muitas igrejas têm falado, às vezes muitas igrejas, até mesmo dentro das igrejas, tem havido algumas divergências quanto ao divórcio. Eu quero dizer para os irmãos que nesta manhã nós vamos ter aqui algum tempo para estar falando. Evidentemente, não vai de maneira alguma abranger, às vezes, aquilo que você está esperando, às vezes vai te entristecer em alguma área, às vezes mas poderia ter falado isso, não falou. O que eu quero dizer é que, durante esse tempo aqui, não tem como nós enxugarmos determinados assuntos, não tem como nós falarmos da totalidade. Esse assunto aqui é para muito tempo, então, vamos tentar sintetizar às vezes aquilo que é importante. Evidentemente aqui no nosso meio tem pessoas que chegaram na igreja, chegaram já divorciadas na igreja, pessoas que já passou por um casamento, às vezes por 2 relacionamentos, estão aqui dentro da igreja, e você pensava, mas será que isso vai estar falando para mim? É claro, mas eu quero que esta palavra que você recebe nesta manhã não seja uma palavra acusadora para você, desestimuladora no seu coração, mas que seja algo que você possa fazer daqui para frente. Comece. Eu sei que todos nós, às vezes, erramos ou conscientemente ou inconscientemente em alguns atos nossos, mas Deus, quando nós clamamos, Deus nos perdoa e nós podemos recomeçar algumas coisas. Nós não podemos ficar recomeçando sempre, sabendo que nós estamos fazendo coisa errada e sempre fazendo as mesmas coisas e continuando no erro. Então, vamos estar falando aqui nesta manhã sobre esse tema, sobre o divórcio. O que Deus acha, o que o Senhor acha sobre divórcio? Qual que é a palavra que Deus tem a respeito de divórcio? Nós já falamos sobre tantas coisas, vamos estar falando sobre filhos, sobre pais, sobre idosos, sobre internet, já falamos tantas coisas, homossexualismo, sobre casamento de uma maneira geral, e hoje vai estar sendo falar o que é. A Bíblia diz que casamento é definido, a Bíblia não, um casamento é definido como um contrato que ele é jurídico, e o divórcio é a rescisão desse contrato. Mas antes de nós falarmos o que é divórcio, presta atenção. Vamos falar o que Deus acha, o que Deus pensa sobre casamento. Vamos ver o que Deus acha, primeiramente, sobre casamento. O que é um casamento? Nós tivemos aqui nesse final de semana, na sexta-feira, um casamento. Casamento da filha do pastor Salmo e da pastora Cássia, minha sobrinha Jordana. O que é um casamento? Casamento é diferente de você simplesmente passar num cartório e você assinar um contrato lá no cartório dizendo que você, a partir daquele momento, está casado. É muito diferente. Casamento não é quando a Bíblia diz que serão os 2 uma só carne. Casamento, então, nós poderíamos dizer que quando um homem se tem uma relação sexual com qualquer pessoa, então isso poderia ser casamento? De maneira alguma. A Bíblia diz que aquele que se ajunta com uma prostituta, ele se torna uma com ela. Isso aí é um casamento? Não é um casamento. Então, ser 2 numa só carne, o que é ser 2 pessoas numa só carne? Quando a Bíblia diz isso. É muito diferente um casamento desse contrato que nós colocamos às vezes em cartório. Por que as pessoas fazem a opção
de estar casando na igreja? Por que as pessoas fazem questão, não simplesmente numa igreja, mas de serem abençoadas, de ter alguém sobre ela com autoridade para abençoá-la, não em nome dela, mas abençoá-la em nome de Deus, tá certo? Então, é muito diferente. Por exemplo, como que Deus ama a chamada aliança. Quando nós colocamos esse anel no nosso dedo, quando eu coloco esse anel no meu dedo, não é um ouro, não é simplesmente um ouro que eu estou colocando. Eu estou dizendo aqui para as pessoas que estão ao meu redor que eu tenho uma aliança com alguém. E uma aliança é diferente desse papel da assinatura, é muito diferente. Quando Deus fez aliança com Abrão, Deus disse para Abrão assim: olha, você vai ser pai de muitas nações. Quando Abrão estava triste, Deus chama Abrão, renova a aliança com ele, diga a Abrão: olha para cima, você vai ver a quantidade, não se entristece não, eu continuo firme com você. Abrão pisou na bola, teve um filho fora do casamento, mas Deus já tinha uma aliança com ele. Deus já tinha aliança. Noé, quando foi colocado, sai da arca lá, o dilúvio acaba, a terra é inundada, as pessoas que existiam morrem, somente a família de Noé está lá, mas Deus chama Noé para fora também e diz para Noé: eu vou fazer uma aliança com a humanidade, eu quero que você preste atenção, você seja testemunha, Noé. Olha para o céu, e quando ele olha para o céu, tem que colocar, Deus colocou um arco-íris lá, dizendo que aquilo simbolizava a aliança que Deus tinha com a humanidade, de que nunca mais a terra seria destruída através da mesma maneira, através de um dilúvio. Preste atenção, vamos falar um pouquinho mais, como que para Deus isso é importante, como para Deus isso é essencial. Quando, lá no Antigo Testamento, olha só, Josué, cheio do poder de Deus, cheio da direção de Deus, Josué entrando na terra prometida, começa a destruir todos os inimigos de Deus, todos os inimigos. Josué estava destruindo. Mas quando o povo viu que aquela destruição chegaria neles também, o que aconteceu? Um povo inimigo de Israel, chamado Gibeonitas. O que esses gibeonitas fizeram? Eles fizeram um engodo, enganaram Josué. Eles vieram, vestiram roupas velhas, moravam pertinho, eram inimigos e estavam ali pertinho deles. Estava a 3 dias de distância. Mas o que eles fizeram? Vestiram roupas velhas, como se tivessem andado aqui dias, tempos e tempos. Colocaram uns pães bolorentos dentro das sacolas, para dizer para Josué que olha a quantidade de tempo que nós estamos andando, olha, os pães até ficaram velhos pela quantidade de tempo que nós andamos. Chegaram para Josué e disseram assim: veja como para Deus isso é importante. É isso que eu quero chegar, para ver como você tem a mesma orientação e a mesma visão que Deus tem sobre casamento. Aí você vai ter a orientação de saber como que não é bom e como você não deve divorciar em instante algum. Quando eles fizeram isso, chegaram para Josué e falaram para Josué: Josué, nós queremos fazer o que com você? O que eles quiseram fazer com Josué? Um contrato com Josué? Quiseram um contrato com o homem? Não. Chegaram falando: nós queremos fazer uma aliança, não uma aliança com Josué. Preste atenção. Quem que era Josué? Josué era o homem que tinha autoridade diante de Deus. Eles chegaram para Josué e disseram: nós queremos fazer aliança com o Senhor, seu Deus, porque nós sabemos que através desse Deus, Ele está fazendo grandes coisas na terra, e nós não queremos ficar de fora, queremos ter uma aliança com esse Deus. Você pode nos abençoar, Josué? Você pode ter uma aliança conosco, Josué? Josué colocou os anciãos, reuniu, sem ter direção de Deus, e fizeram com eles ali uma aliança, sem ter direção. Ah, pastor, quantos casamentos, eu casei e descasei, porque eu não tinha direção de Deus. Eu casei 2, 3 vezes, é porque nos 2 casamentos que eu tinha no passado, eu não tinha direção de Deus. Agora eu entendo. Agora eu tenho que largar, porque a direção que Deus falou no meu coração me deu uma nova direção. Preste atenção como que para Deus isso é especial. Josué foi lá inocentemente, sem antes. Nós devemos orar para namoro.
quando nossos filhos, antes de começarem a namorar, não é quando começa, não, antes de começar a namorar, nós orávamos e jejuávamos pelos futuros namorados, noivo e futuros maridos da Marília e do Murilo, ou do Murilo e da Marília. Antes, Josué vai e inadvertidamente faz uma aliança em nome de quem? Em nome do Senhor. Ele vai lá, abençoa aquele povo dizendo: nós nunca mataremos, nós sempre cuidaremos de vocês, vocês sempre morarão aqui conosco e estarão cobertos pela nossa guarda. Nós nunca os abandonaremos e nós estaremos sempre protegendo vocês. Fizeram aliança com eles. Daí a alguns dias descobriram que era uma inverdade, que tinham sido enganados. Reuniram, vamos matar todo mundo. Chegou Josué agora, ouve a voz de Deus, e Deus diz para Josué: de maneira alguma, a aliança que está feita não pode ser desfeita. Ah, pastor, como que isso acontece? Passam-se 400, preste atenção, o que eu estou querendo colocar no seu coração, como que é importante, essa importância. 400 anos depois, mais ou menos, um pouco a mais, Deus não se esquece das alianças que Ele tem com o seu povo. Deus não esquece, a Bíblia diz que é melhor você não jurar do que votar e não cumprir. É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Mais ou menos 400 anos depois, todo mundo tinha esquecido, parece, daquela aliança, eles estavam morando lá. Saul achou que o negócio não estava bom, falou: eu vou vingar esse negócio, aqui. Pegou e reuniu todo mundo dos gibeonitas daquela aliança. Saul reúne o povo tudo e manda matar todo mundo que ele entendia que era gibeonita. Saul passou a espada em todos que ele encontrou dos gibeonitas da sua família e matou todos. Davi assume no lugar de Saul. Davi está no meio do seu reinado. O que eu quero dizer com isso? Deus sempre cobra as suas alianças. E normalmente Ele cobra, não é da mão daquele que faz. Normalmente Ele cobra na mão daquele que é descendente, na mão daquele que é filho, na mão daquele que é neto, na mão daquele que é bisneto. A Bíblia diz: não erreis, não erreis, tudo o que o homem semear, isso ele colherá. Colherá quando? Eu não sei. Às vezes você não colheu, porque você plantou, talvez você não vai colher. Mas alguém vai colher, Deus não se esquece. Deus não esquece das alianças. Quando, voltando para a história e concluindo essa história, quando Davi assume, Davi não tinha nada com isso, 400 anos antes, Josué tinha feito aliança, Saul mata todo mundo, Davi não tinha nada com a história. E quando Davi está no meio do seu reinado, mais ou menos, começa uma fome sem precedente, pessoas morrendo de um lado para o outro. Todas as pessoas começando a adoecer e morrer. Davi se ajoelha diante de Deus e pergunta: Deus, o que está acontecendo? Deus disse para ele: a aliança que eu fiz através de Josué com os gibeonitas foi quebrada lá através da vida de Saul. Saul quebrou a aliança que eu tinha feito com eles. Senhor, mas eles eram inimigos nossos. Uma aliança feita por Deus. É uma aliança que Deus não se esquece. Uma aliança promovida da parte de Deus. Por isso que nós falamos, por isso que nós entendemos, por isso que nós pregamos. Por isso que quando nós às vezes vamos dar a bênção final para um casamento, nós dizemos e falamos desta maneira: aquilo que Deus uniu, que não separe o homem.
e abençoamos as pessoas. Quando Davi colhe e pede a direção de Deus, e diz: Deus, o que está acontecendo? Deus diz para ele: a aliança, Saul quebrou uma aliança. Deus, o que eu tenho que fazer? Vai lá em algum descendente dos gibeonitas e conserta com eles. Olha o que Deus mandou: ir lá nos inimigos e fazer o conserto. Davi vai lá no chefe daqueles que tinham sobrado e diz: o que nós podemos fazer para renovar essas alianças de novo? Eles falaram, como era olho por olho, dente por dente, eles falaram: dê-nos 7 filhos da descendência de Saul, para que nós possamos fazer a mesma coisa que Saul fez conosco. Davi falou: está certo. Entregou 7 filhos de Saul nas mãos daqueles homens, eles mataram aqueles homens, e a peste acabou, e acabou a desgraça, acabou as mortes, acabou tudo. Por quê? Porque um dia, alguém fez uma aliança no nome de Deus. Pastor, e o casamento? Casamento é da mesma maneira, casamento é a mesma coisa, casamento é especial para Deus. Casamento não é brincadeira, casamento não é ajuntamento de pessoas. 2 pessoas morando juntas não é aliança. 2 pessoas morando na mesma casa não é aliança. 2 pessoas tendo relacionamentos sexuais de 10 anos não é aliança. Não é aliança. Isso nós temos que dizer, isso nós temos que falar, isso nós temos que dizer para você. Às vezes você está pensando hoje no seu coração: eu fiz uma bobagem tão grande, casei porque meus pais praticamente, eu tive que sair da minha casa, eu não tinha liberdade da minha casa, lá na minha casa eu era oprimida ou oprimido, eu tive que sair, então eu casei de qualquer maneira. Casou de qualquer maneira. Deus foi testemunha entre você, se você for homem, entre você e a mulher pela qual você escolheu. Se você for mulher, Deus foi testemunha entre você e o homem pela qual um dia você disse sim, lá no altar ou em qualquer lugar, nem que seja na sua casa, em qualquer lugar, numa chácara, não precisa ser dentro de uma igreja. O que importa é o que você disse para Deus. Pastor, eu quero divorciar. Você já pensou nas consequências de um divórcio? Quando você lá na igreja, o pastor vai te dizer assim, e o pastor, você repete as palavras e você diz as palavras: eu te aceito como meu legítimo esposo, na saúde, na doença, isso aqui, isso aquilo, vai lá, vai falando, vai dizendo, e diz assim: eu te recebo como a minha esposa ou como meu esposo, te prometo ser fiel, te prometo isso, te prometo aquilo, até que o quê? Até que o quê? A morte os separe. Você está brincando com Deus? Você está com esse pensamento de querer divórcio? Você está com brincadeira com Deus? Você quer que Deus se passe em você? Você quer que Deus cumpra essa aliança? Te mata primeiro, para depois você acabar com o seu casamento? É isso? Você está brincando com Deus? Pensando que Deus é Deus, você faz alguma coisa com Deus e Deus age às vezes da mesma maneira, que nada acontece, está tudo bem, parece que não está acontecendo nada agora. Você já pensou na sua descendência? Você já pensou nos seus filhos? Você já pensou no seu casamento ser melhor? Você já pensou em ter um relacionamento sincero, bom, agradável com Deus, baseado no amor, baseado na coragem de viver um para o outro e um pelo outro, na coragem de perdoar, na coragem de retroceder um pouco mais, para que o seu casamento não chegue nesse consumismo de você querer trocar. Eu estou trocando, eu cansei do meu carro zero, já tem 4 anos, eu comprei um Honda Civic 2008, era um modelo novo, agora tem um modelo mais novo, saiu um 2012, eu quero trocar. Vai lá na concessionária e compra um novo. Você olha para sua mulher, você olha para o seu marido e diz, olha para a cara dele, olha para a cara, já está velho, já está ultrapassado, já não faz as mesmas coisas, eu vou trocar. É isso?
Esse cara era assim, ó, lisinho, olha a barriga do infeliz, o tamanho que está. Vou trocar. Era cabeludo, fazia assim, o cabelo ia para cá. Fazia assim, o cabelo para cá. Olha agora de frente, não tem nada, nem um fio de cabelo sequer. É assim que funcionam as coisas para Deus? É assim que funciona? Não é. Vou ver assim. Contrato de casamento, divórcio, introdução, contrato de casamentos é diferente de uma aliança. Quando você faz um contrato, você está assinando algumas cláusulas. Algumas cláusulas não são colocadas nos contratos. Quando você faz um contrato, tudo que está lá, você tem obrigação, mas o que não está lá, você não tem obrigação nenhuma. Numa aliança diferente. Numa aliança, você não simplesmente tem com aquilo que está escrito, mas você tem um compromisso irrestrito, irretratável, irrevogável com a sua esposa em todas as áreas da vida dela, com seu esposo em todas as áreas da vida dele. Quando você faz um contrato, vai depender se você é sócio com algum, você vai lá no banco, pede dinheiro emprestado, o gerente está alegre com você, o gerente está sorrindo para você, o gerente dá cafezinho, o gerente te leva para uma sala VIP, você vai lá, tira lá 100 mil reais, 200 mil reais emprestado, e o gerente está sorrindo, você vai lá, assina um contrato, dizendo que você vai pagar em suaves prestações, você no terceiro mês não dá conta de cumprir o compromisso, o gerente faz o que com você? Manda o delegado, manda o oficial de justiça, põe você no Serasa, no SPC, a polícia em cima, se pega dinheiro emprestado, põe os bate-pau em cima. Para quê? Porque você descumpriu um papel, você descumpriu uma cláusula do seu contrato. Contrato depende do seu desempenho pessoal. Se a pessoa não tem um bom desempenho, então esse contrato pode ser quebrado. Aliança é diferente, aliança, o que mais o povo que Deus fez aliança com Deus, o povo errava, Davi, um homem segundo o coração de Deus, Abraão, um homem que amava a Deus, que Deus amava ele, tiveram aliança com Deus, erraram, mas Deus não quebrou a aliança que tinha com eles, porque a aliança que Deus tem, ela não quebra, ela continua para todo sempre. Se Deus te prometeu alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, se Deus te prometeu um casamento abençoado, e o seu casamento hoje está passando por dificuldades, por problemas, não temas, não pense nesse problema que você está vivendo hoje, pense naquilo que Deus falou para você como aliança, como promessa de Deus para a sua vida. Independente do meu desempenho, independente do seu desempenho, independente, eu prometi cuidar da minha esposa, na saúde, na doença, lá quando ela estivesse bonita, quando ela estivesse feia ela nunca vai ficar, né? Isso aí foi uma coisa que não precisava nem ter falado. A coisa boa do casamento é que a gente envelhece junto, e vai perdendo a visão também. Você começa a achar tudo bonito demais. Mas para Deus é diferente. Uma aliança para Deus, ela independe. O seu casamento independe se o seu marido é bom, te trata bem. Uma aliança para Deus independe se a sua esposa é boa, te trata bem, faz o que você quer. Uma aliança para Deus, até mesmo, pastor, mas a Bíblia fala daqui um pouco nós vamos estar vendo, a Bíblia fala de exceções para divorciar. Para Deus não tem exceções, para Deus não existe exceções.
Para Deus existe uma palavra. Antigamente a gente fazia promessa e cumpria todas as palavras sem precisar assinar documento algum, sem precisar assinar nada. Deus, quando faz e você pede de Deus direção, você não tem que assinar documento, você não tem que falar, mas se você fizer uma aliança com Deus, Deus vai entrar na sua vida, vai entrar na sua casa, vai melhorar o seu casamento, vai melhorar a sua vida, vai melhorar o seu dia a dia, vai melhorar o seu desempenho como marido, como esposa, como esposo, vai fazer o seu casamento ser um casamento que seja abençoado, abençoador, um casamento que, sem que você abra a sua boca, os seus vizinhos vão ter vontade de ser crentes, porque eles vão olhar para você, vão olhar para a sua vida, vão olhar para o seu casamento. Você nunca pregou para eles, nunca teve oportunidade de pregar para eles, mas vão olhar para você e vão sentir um negócio tão diferente. Eles estão brigando, estão em dificuldade, estão em luta, estão pensando em separar, estão pensando em trocar de situação, e você está caminhando alegre, feliz. Eles olham para você e falam: esse aqui é diferente, é diferença. Olha essa alegria, um olhar um no outro, brilha o olhar de um para o outro ainda. Que bom eu olhar nos olhos da minha esposa e sentir amor, sentir amado por ela, depois de 30 anos de casado, sentir aconchegado, sentir confiança nela, sentir que às vezes o meu desempenho falho, mas ela não vai me botar para fora porque eu estou falhando, não. Ela fez uma promessa e eu fiz uma promessa para ela também. Ah, pastor, meu marido me traiu. Minha esposa me traiu, meu marido me traiu. E Jesus disse que pode. Quem falou para você que pode? Você fez uma promessa de cuidar, independente da situação. Por que ao invés de largar, você não senta e resolve? Por que ao invés de pensar em abandono, pensar em largar, por que você não senta? Renova as alianças diante de Deus novamente, começa de novo. Se fosse assim, a minha esposa já era para ter me largado, não sei lá quantas vezes, lá no passado. Deus transforma a nossa vida, Deus transforma o nosso casamento, Deus transforma o nosso viver, o nosso dia a dia. Razões para o divórcio. Cansei. Boas razões para um divórcio. Cansei. Estou cansado. Estou cansado. Não aguento mais. Cansei das atitudes, cansei das palavras, cansei da mesmice, cansei de todas as coisas. Cansei da monotonia, cansei do enfado, cansei do tratamento recebido, cansei da esperança perdida, cansei dos sonhos rebentados, despedaçados. Cansei. Uma boa razão para divórcio. Se você for alguém que não confia que Deus pode fazer coisas na sua vida, transformar o seu viver. Aqui nesta manhã, quantos que têm convicção e confiam que Deus pode transformar, mudar o seu casamento, o seu relacionamento, diga amém. Amém. Vamos mais para frente. Mais razão para divórcio. Tenho o direito de ser, o quê? Tenho o direito de ser feliz. Eu sou infeliz. Eu sou uma pessoa que casei e sou infeliz. Estou muito infeliz. No início era tão bom. Era bicotinha para lá, chuchuzinho para cá, tchu-tchu-tchu para lá. Aqueles apelidinhos bonitinhos, denguinho, cheirinho, tudo diminutivozinho.
Não vou nem falar depois que aumenta, não vou falar não. Mas no início era tudo bonitinho, tudo agradável. Agora você acha que está infeliz. Cansei, quero ser feliz. Você só pode ser feliz se o seu pensamento for de fazer a outra pessoa feliz, independente da situação e da circunstância. Se você envolver, se você fizer com que a outra pessoa viver para isso, fazer alguém feliz. Lá em Lucas, não sei se é no capítulo 6 ou 9, tem uma palavra que diz assim, que é usada muito para tirar oferta. E nunca, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com oferta, não tem nada a ver com oferecer dinheiro, não tem nada a ver com bens materiais, mas é um ensinamento poderoso de Deus, porque quando Jesus via falando, ele ensinava os discípulos separados, e trazia os ensinamentos especiais. Ele trazia ensinamentos que a multidão não era capaz de absorver. Ele dizia, e falando, se alguém te der um bofetão, dê o outro lado. A lei não mandava fazer isso. E lá no final ele encerra, lá em Lucas 6, no final do capítulo de Lucas 6, ele diz assim, dai, e o quê? E ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. O que é uma boa medida? O quê? Recalcada. Você já imaginou o que fica na roça para fazer silo? Alguém já viu fazer silo na roça? Você faz um buraco no chão, joga lá o milho misturado com as folhas do milho, passa o trator para lá, para cá, em cima, para quê? Para ficar bem recalcado. Depois daquele jeito, a Bíblia está dizendo, dai, ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada, e o quê? Transbordante, ou seja, jogando tudo do lado, sobrando. E ela completa dizendo, porque com a mesma medida que você medir, você será medido. De que eu falo isso? Não falo de dinheiro. Não fale de ofertar 100, se você ofertar 100, você vai receber 1.000. Se você ofertar 1.000, você vai receber 10.000. Não, aqui não está falando disso. Aqui está falando de envolvimento pessoal, de vida própria, de vivência. Está dizendo o seguinte, olha, se você investir, vamos colocar no casamento, na nossa vida a dois, se você investir na vida do seu cônjuge, você investir totalmente, você oferecer amor, oferecer carinho. Ah, mas está difícil, eu não consigo nem olhar na cara daquele camarada. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz para você investir, por quê? Porque você investindo, você vai ter o mesmo retorno que você... eu vou largar. Eu vou virar a cara. Eu vou virar o rosto. Eu vou fazer de conta que não é comigo. Eu vou fazer de conta que não existe. Eu vou fazer de conta que eu sou pedra, que nada existe. Por quê? Você fazendo isso, segundo a Bíblia, você vai receber o quê? A mesma coisa, a mesma medida recalcada, sacudida. Você está dando, ignorando, você está fazendo de conta, você vai receber a mesma medida recalcada, sacudida, transbordando. Você está colocando, está plantando ali o mal, plantando ódio, semeando ódio, desunião. Você não quer mais, você não quer arrumar, você não quer conserto, você não quer mais aliança, você vai receber da mesma medida, uma medida totalmente cheia, lotada, transbordando na sua vida, daquilo que você não quer fazer. Plante amor. Eu gosto de falar essa palavra em casamento. Plante amor, invista no seu dia a dia, invista na vida do seu cônjuge, e você vai receber coisas maravilhosas, tremendas na sua vida. Tem o direito de ser feliz. Razões mais... Quero reconstruir a minha vida. Quero reconstruir minha vida. É uma boa razão para o divórcio. Reconstrução de vida é ótimo.
é uma boa razão para o divórcio. Sem importar que se você vai reconstruir, você vai ter que construir em cima de alguma coisa que já existe. Se você for reconstruir o seu casamento, eu quero ser feliz, cansei e quero reconstruir. Você vai reconstruir, eu coloquei aqui, essa figura de um casal brigando, discutindo, e uma criança olhando e vendo e participando. Quantas pessoas têm pensado em reconstruir a sua vida? Mas se eu te pergunto, será que vale a pena? Nessa reconstrução, você já pensou nas partes que vão ser necessárias para ser destruídas? Você já pensou naquilo que vai ser destruído antes de você querer construir ou reconstruir alguma coisa? Antes de você pensar em largar, abandonar, começar de novo, arrumar outra. Você já pensou na sua família, na sua casa? Você já pensou na situação dos seus filhos? Você já pensou na promessa, naquilo que seus filhos sentem, vendo um ao outro da maneira que estão? Você já pensou no investimento, às vezes que você está fazendo investimento negativo, em algo que não é sólido, em algo que é areia, em algo que não tem base, em algo que não tem fundamento algum, e você às vezes está investindo todas as suas forças para acabar com o seu casamento, para deixar o casamento, para reconstruir um casamento, para derrubar tudo que já existia e começar de novo. Você já pensou na destruição que você pode pensar nisso? Eu falei no início, eu sei que talvez a palavra já seja a pessoa que já passou por isso. O que passou não tem como. Agora uma coisa eu digo, se você, eu não sei quantas pessoas que estão aqui nesta manhã, se você já é divorciado, ou se você já abandonou a sua casa, o seu lar, mudou de igreja talvez, porque lá não te aceitava da maneira como você era, e você veio para essa igreja aqui, às vezes pensando que vai ficar encoberta, às vezes pensando que ninguém vai te ver e você pode começar um relacionamento novo aqui. Eu quero te dizer nessa manhã que você está enganado, está enganada. O que você tem que fazer não é olhar e vir tentar se esconder aqui, mas é você olhar e tentar retornar para o lar onde você deixou e abandonou. Esse lar te espera, essa família te espera, esse povo te espera, e Deus espera para continuar a aliança que você fez um dia com esse homem, com essa mulher. É isso que Deus quer na sua vida. Se você não tem um novo relacionamento, pastor, eu já sou casado, de novo, tudo bem, você não vai voltar. Mas se você ainda não é casado e casada de novo, a obrigação que você tem diante de Deus é tentar voltar e refazer, sim, reconstruir, mas da onde você parou, da onde você abandonou, lá com a sua esposa, lá com o seu marido, lá onde você largou os seus filhos, lá onde tem gente sofrendo, lá onde tem gente sendo trucidado às vezes pelo inimigo, aonde tem filhos sem esperança, sem consolo, filhos totalmente, às vezes com a mente bloqueada, travado, indo para psicólogos, porque os pais não tiveram e não têm às vezes a vontade, o desejo, a hombridade de recomeçar de onde pararam, assumir os seus erros, dizer: eu errei com você, me perdoa, eu quero recomeçar de novo com você, e eu creio que vai dar certo, porque Deus vai estar nesse negócio. Diga amém. O casamento não foi criado pelo homem, foi criado por Deus. O propósito de Deus é que o casamento atenda às necessidades afetivas do homem e da mulher. Eu coloquei ali, um casamento é para durar, a pessoa, você sentadinho no sofá, 30, 40, 50 anos depois de casado, alegria, você antigamente olhava o seu marido, tchutchuco, gatão, gatoso. Agora você olha para ele, barriguinha gorda, esquisito, cabecinha, banguelinho, sem nada, murchinho. Mas eu coloquei ali,
Você pode ter um gatinho no colo, pode continuar achando, ô meu gato, mas não é para o maridão mais, é para o gatinho. Amém. Exceções à indissolubilidade. Lá no seu texto, eu acho que nós vamos falar isso aqui. Abra a sua revista, se você está com a sua revista. Lá na lição de número 8, lá na página inicial. Aqui no 2 da sua revista, no tópico 2 da sua revista, diz as exceções à indissolubilidade. Tem exceção? Vamos ver esse texto. Mateus 19, na sua revista, do jeito que está, do 1 ao 9. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia, dirigiu seus confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram muita gente, e os curou ali. Verso 3. Diz assim: então chegaram ao pé deles, quem? Os fariseus. Chegou perto de Jesus, quem? As pessoas, só os fiozinhos de ouro. É isso. Só gente boa. Só gente que queria abraçar, estar com ele, abençoar ele, estar apoiando ele. É isso que os fariseus faziam? Claro que não. Chegou os fariseus fazendo o quê? Tentando e dizendo. Olha só. Chegou para Jesus não para aprender. Chegou para Jesus não para receber uma solução. Mas chegou para Jesus para tentar Jesus. Tentar Jesus para quê? Para Jesus cair em contradição e eles prenderem Jesus e matarem Jesus. Chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito um homem abandonar, divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Antigamente o homem era mais, o homem tinha seus privilégios. E o homem podia, às vezes a mulher estava lá casado e casada, o homem podia achar que a mulher, desde a noite de núpcias, se ele achasse algum defeito na mulher sexual, ele podia largar a mulher, mandar a mulher de volta. Se ele achasse que as coisas foram ficando tão ruins, que se ele achasse que a mulher não tinha, não gostava de cozinhar e não fazia a comida que ele gostava, ele tinha direito de largar e abandonar a mulher, mandar ela de volta. Mandar de volta para casa dos pais. Aí tinha o quê? Se os pais não aceitassem essa mulher, essa mulher ia para a rua. Essa mulher ia para a rua e ia prostituir, que piorava todas as coisas. Aí Moisés fez o quê? Moisés pega para regularizar essa situação, para fazer com que a mulher não ficasse tão escravizada pela dureza do coração dos homens, do homem de uma maneira geral. Moisés então lá, se você for ler lá em Deuteronômio 24, de 1 a 4, você vai ver o que Moisés falou a respeito. Se um homem abandonar a sua mulher, agora ele vai ter que dar carta de divórcio para ela. Por que a mulher com carta de divórcio? Porque quando ela saía da casa do homem e não tinha carta de divórcio, ela não podia casar. E se ela fosse pega com outro homem, ela era apedrejada, ela e o homem, porque estava cometendo adultério. Agora, como a dureza do coração, ninguém queria refazer de novo, isso não é novo, é antigo. Ninguém queria fazer as coisas direito. Agora, esses homens aqui agora chegam para Jesus para tentar Jesus. E começaram a dizer: Senhor, é lícito. Então um homem, lembrando lá da lei de Moisés, é lícito um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo. Por que eles estavam falando isso? Preste atenção, porque tinha duas linhas de pensamento. Isso é ensinamento para você. Duas linhas de pensamento. Tinha uma linha dos sábios, principalmente dos sábios, dos teólogos da época, e tinha os seus seguidores. E lá com Jesus, nesse grupo de fariseus, tinha os dois lados. Tinha um lado de um rabino chamado Hilel, e tinha o outro lado de outro rabino chamado Shammai.
O Hilel, ele era liberal. A linha, as pessoas que seguiam o pensamento filosófico de Hilel, era uma linha filosófica totalmente liberal. Se ou não agradar de qualquer coisa, pode abandonar a esposa, dá carta para ela e abandona ela. E casa de novo. Nada mais normal. Mas tinha o outro chamado Shammai, que não, de maneira alguma, não poderia abandonar. Simplesmente teria que ser em caso de prostituição somente que poderia. Aí eles fazem isso com Jesus. Imagina, Jesus no meio, os grupos, um de cada lado, de Hilel e de Shammai, e eles fazem a seguinte pergunta para Jesus: Jesus, é lícito um homem abandonar sua mulher? Se ele fala, é lícito sim, abandonar, o grupo ia chamar Jesus de liberal, o outro grupo ia chamar Jesus de libertino, ia chamar Jesus de pessoa avacalhada, de qualquer maneira, e não quereriam caçariam momento para pegar Jesus. Se ele fala, não, de maneira alguma, não é para fazer isso, o outro grupo ia responder do mesmo jeito também para Jesus. Aí Jesus não é bobo, Jesus não é bobo, não entrou nessa cilada que eles armaram. Olha o que Jesus falou, lançou para eles, diz assim, ele porém, verso 4, respondeu dizendo, não tendes lido? Jesus invoca a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 2, não tendes lido que Deus fez um homem macho e fêmea? Ele começa a dar a explicação, ou seja, e diz, vamos ler aqui no versículo, não tendes lido que no princípio criou, fez o macho e fêmea, verso 5, e diz, portanto, deixará o homem, o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois, uma só carne, assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Jesus não respondeu nem uma coisa nem outra, ele invocou a palavra de Deus lá em Gênesis, dizendo, vocês por acaso não têm lido a palavra de Deus? Que no princípio não era dessa maneira, Deus fez homem e mulher, uniu os dois e disse, olha, vocês estão se querendo separar, não é isso? Olha o que a palavra diz, não é bom, ele está dizendo o seguinte na palavra, não separe o homem de maneira alguma, que Deus ajuntou, faz o quê? Não separe o homem, ou seja, lá em Gênesis, lá em Adão, lá no primeiro casamento, Deus já falava da indissolubilidade desse casamento, o que Deus ajuntou, não separe de maneira alguma o homem. Eles disseram mais, vamos mais, verso 7, disseram eles então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Pronto. Agora, eles já invocam um outro lado aqui agora. Agora eles querem pegar Jesus direito agora, já não é o grupo mais. Se ele fala que Moisés, ele está dizendo, invocando Moisés. Se ele diz assim, não, Moisés foi errado, Moisés não deveria ter feito isso, o que eles pegariam? Pegariam Jesus na hora, porque Jesus estava indo contra uma lei de Moisés e prenderiam Jesus. Se Jesus fala, não, Moisés está certo, aí o outro grupo também ia falar da mesma maneira. Verso 8, disse-lhe ele, também não responde, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. E ele conclui dizendo, eu vos digo porém, ou seja, preste atenção numa coisa, se você tiver que fazer uma opção entre dois pensamentos, tem algumas doutrinas aí que falam que batizar tem que ser batizado, umas falam que o batismo correto é batizar em nome de Jesus. Não, está tudo bem. O outro fala que é batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, é que é certo. Se você tiver que optar entre uma palavra dos apóstolos, uma palavra ou de Moisés, e uma palavra de Jesus, com quem que você ficaria? Jesus. Aí Jesus entra na história, ele diz, Moisés realmente disse isso. E ele conclui dizendo, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus está criando uma lei muito superior àquela de Moisés. Ele diz assim, olha, concluindo aqui no verso 9, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso Jesus dizendo. Lá em Marcos 10, se você for ler em Marcos 10,
você não vai ver essa exceção. Algumas linhas teológicas, nós não vamos entrar aqui nesse assunto, não vai entrar nesse momento. Mas só para vocês saberem, lá em Marcos 10 fala do mesmo assunto, de 1 a 10, do verso 10, fala do mesmo assunto, e você vai ver que lá que Jesus não fala desta maneira, ele fala assim, não sendo por causa de prostituição, ele diz assim, qualquer que repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. Ou seja, se eu puder escolher entre a palavra de qualquer pessoa e uma palavra de Jesus, eu vou ficar com quem? É claro que eu vou ficar com a palavra de Jesus. Não vai dar tempo de nós entrarmos nessa linha teológica aqui. Quando o cônjuge descrente, a exceção da indissolubilidade, olha aqui. Quando o cônjuge descrente deseja separação. Então, quando alguém é casado com outro, tem um crente, um descrente. O descrente deseja separação, então está dizendo aqui que, Paulo está dizendo que então pode. Então, se você está sendo oprimido pelo descrente, pode largar. Mas na realidade não é nada disso. O que Paulo estava falando aqui era para as pessoas que se convertiam lá dentro da igreja, lá naquele lugar. Quando as pessoas vindo aos montes para a igreja, chegavam lá e convertiam na igreja, e às vezes um deles ficava e criava a maior confusão do mundo. Paulo não está falando isso aqui. Aqui o que às vezes nós estamos pensando é sobre julgo desigual. Julgo desigual qualquer um escolhe. Julgo desigual, às vezes sua mãe fala para não casar, você casou. Seu pai fala para não casar, você casou. Julgo desigual, você tem que fazer o quê? Você tem que dar conta dos seus próprios atos. Julgo desigual é o quê? É você ser responsável por aquilo que você escolheu. De maneira que não é simplesmente porque você hoje está casado, meu marido é uma treva, meu marido é tribuloso, não é crente, e você é crente. Então eu vou largar do meu marido, porque a Bíblia me dá lugar para me largar do meu marido. Não, que você fizer isso, você vai ser treva igualzinho a ele. A Bíblia diz o quê? Que a mulher, Paulo conclui esse assunto, dizendo, a mulher santa, ela faz o quê? Santifica o quê? O seu marido. Se você for santa, você vai santificar o seu marido. Da mesma maneira o seu marido. Não é crente, mas ele é um homem de Deus. Ele não é um homem de Deus, aquele que às vezes você está aqui, que é um homem de Deus, a sua esposa não é crente, você não tem que largar ela. O seu ato, o seu testemunho, a sua palavra, o seu jeito de ser, tem que ser santo, de tal maneira que você venha ganhar ela para Jesus. Não é largar, abandonar de maneira alguma. Travou. É possível um novo casamento? 3. Quais as chances de um novo casamento dar errado? Eu coloquei, quais as chances de um novo casamento dar errado? Tem uma pesquisa que diz que nos Estados Unidos, um casamento, quando você casa lá nos Estados Unidos, tem 50% de chance hoje, Estados Unidos e Europa. A Europa está sobrepondo os Estados Unidos já. 50% dos casamentos está sendo tendencioso a divórcio. A pessoa que é casada, e a faixa etária de divorciados é entre 35 e 40 anos, a maior parte desses que são divorciados do primeiro casamento. Ou seja, então o primeiro casamento, para dar errado, tem 50% de chance lá nos Estados Unidos. De uma maneira geral, crente e descrente. E quando casa de novo, o segundo casamento, esse segundo casamento, ele abandona um lar e casa de novo, a chance desse segundo casamento dar errado passa para quase 70% no segundo casamento. No terceiro casamento, vai para 77% de chance de dar errado um terceiro relacionamento. E daí por diante, você sabe onde vai chegar. O que significa isso? É melhor você consertar o que está errado lá atrás,
do que tentar novas estripulias que só vai mudar às vezes de local, e às vezes é você que é o problema, às vezes você que é o problemático, a problemática, é você que vai com o problema pensando que o problema está na sua casa, é você o que é o problema. Ah, pastor, até aqueles que falam da igreja, eu quero achar uma igreja boa, uma igreja mais abençoada. Aí eu vi o pastor falando aqui, se você achar o pastor, essa igreja, não vai nela não, porque se você for para ela, você vai atrapalhar essa igreja lá. Né? Porque todos nós somos problemáticos, temos defeito, temos problema, temos dificuldade de relacionamento. Então, por que não a gente tentar e arrumar, consertar? Quais as chances de um novo casamento? Divórcio não é mandamento ou obrigação. Você não tem que receber divórcio como um mandamento ou como uma obrigação quando as coisas não estão dando certo. Permanecer casado não é fardo. O perdão é superior ao divórcio. Permanecer casado não é fardo. Permanecer casado não é cansaço. Permanecer casado é opção de vida. Permanecer casado é opção, escolha, investimento, é pagar preço, é investir em relacionamento, é investir em aprendizado de coisas novas, é investir em sentar, em conversar. E depois disso tudo aqui, fala que, além de tudo, independente do que está acontecendo, no nosso dia a dia, no nosso casamento, o perdão é superior ao divórcio. Diga todos comigo, o perdão é superior ao divórcio. É verdade ou não é, irmãos? Atitudes que podem levar ao fim do casamento: temperamento controlado pela agressividade, linguagem destrutiva, desinteresse pelo cônjuge, falta de atenção e de afeto, e falta de diálogo. Essa falta de diálogo, eu coloquei aqui que destrói a expressão do coração. A falta de diálogo, preste atenção, destrói a expressão do coração. O que é a expressão do coração? É aquilo que você sente e não fala. É aquilo que o seu coração sente, ou você não fala porque não quer, ou você não fala porque não é bem recebido a sua fala. A falta de diálogo destrói isso aqui e inibe a construção de sonhos a dois. Marisete está dizendo aqui que tem casais que já estão divorciados em casa. Casais que não assinou papel nenhum, não tem nada de assinatura, não tem nada de documento, mas já estão divorciados em casa. Estão vivendo por viver. Vivendo. Se eu mostrar para vocês, depois eu quero trazer uma estatística aqui sobre divórcio dentro das igrejas, para vocês verem que coisas terríveis. Quantas pessoas que são verdadeiramente felizes dentro das igrejas, dentro do lugar onde nós estamos. Mas falta de diálogo inibe a construção de sonho a dois. Você que faz de conta, você que não está nem aí, você que não se preocupa com o que a sua esposa está pensando, você que não se preocupa de olhar pelos atos dela para saber se isso é uma verbalização daquilo que ela está sentindo, você não senta para conversar, você não senta para ouvir, você não senta para modificar, tratar, trabalhar essas coisas, você está perdendo uma grande chance de construir um futuro de sonhos, construir um futuro de sonhos a dois. É na dificuldade, é nas lutas, é nas divergências, é nas coisas que um não pensa igual ao outro, é que vocês vão caminhando, preparando o futuro juntos. Se um ficar num canto, abster, eu vou me abster, eu me abstenho, você fala, eu me abstenho, você fala, eu calo, você fala, eu não quero nem saber. Se você tomar essa atitude, o caminho vai ser torto. Você não vai estar ombro a ombro, amparando um ao outro. Você não vai estar suportando um ao outro. Suportar é ombrar um com o outro, caminhar junto na mesma direção, em busca dos sonhos que você tanto deseja. Lá no dia do primeiro casamento seu, lá quando você casou, você tinha sonhos. Por que esses sonhos hoje não estão dando certo?
Às vezes porque o seu coração hoje está tão duro, endureceu tanto, que você tem pensado em coisas tão diferentes, que não é o seu casamento como prioritário. Prioridade, a prioridade da nossa vida. Quais são as prioridades que nós devemos ter no nosso caminhar? Primeira coisa é o quê? Deus, diga Deus. Segunda coisa é o quê? Segunda coisa é o quê? Dinheiro. Segunda coisa é o quê? Igreja. Segunda coisa é o quê? Amigos. Deus inquestionável. Primeira coisa. Segunda coisa é o quê? Família. Projeto de Deus. Terceira coisa, daí vem as outras coisas. Ministério, igreja, relacionamento, amigos, trabalho, dinheiro, férias, diversão e daí por diante. Primeira coisa, Deus. Segunda coisa, a sua família. Se uma dessas coisas não estiverem bem, sua vida toda vai estar ruim. Se você não tiver um relacionamento bom com Deus, tudo vai dar errado. Se você não tiver um relacionamento bom na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, todas as outras coisas não vão ter sentido, não vão ter graça, não vão te dar prazer, vão te tirar a alegria de caminhar, de pensar e de projetar um futuro na sua vida. Atitudes que podem levar ao casamento, o fim do casamento, autonomia total em relação ao cônjuge. A autonomia, a independência foi idealizada pelo Satanás. Eu sou independente do meu marido é independente de mim. Nós temos contas separadas, ele cuida das finanças, nós dividimos. A conta é R$200, 100 meu, 100 dele. Supermercado, nós gastamos R$1.000, eu deposito numa conta 500, ele deposita 500. Ele paga condomínio, eu pago prestação do carro. Ele paga assim, ele paga outro. O que é isso? Projeto de Satanás na vida dos casais. Divisão. Só falta assinar o contrato. Só falta ter um contrato e no cartório registrar. A partir daqui agora, nós temos 33% disso aqui do condomínio é seu, 25% disso aqui é seu, 28% disso aqui é seu. Isso é o quê? Projeto do diabo na vida dos casais. Nós casamos para viver uma só carne, para viver uma só vida, para vivermos um relacionamento só, para nós sermos amalgamados um ao outro, para nós termos a alegria de estarmos juntos em todas as coisas. O que é meu, não é meu, é nosso. Agora é nosso, tudo é nosso. Que maravilha, tudo é nosso. Eu não tenho nada mais. Tudo agora é meu, da minha esposa, da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Eu não tenho mais nada. Todas as coisas agora são nossas. Você pode dizer assim, com a boca aberta, com a boca cheia, dizer para o seu casamento, para o seu relacionamento, para o seu marido, para a sua esposa, e olha nos olhos dela e diz: oh, graças a Deus que tudo é nosso, nada é meu. Tudo é nosso. Quem tiver dificuldade faz o crown. Eu mais a Marisete, nós temos tudo em conjunto, né? Até o cartão de crédito, ela quebrou os dela. Eu falei para ela, vamos fazer um negócio? Você quebra seus cartões. Ela quebrou os cartões, quebrou os cartões dela. Tamo do meu, usa dos meus. Tá com os cartões, tudo do meu nome, tudo meu. Mas não conta para ninguém não conta para ela não. Eu coloquei um dispositivo no meu celular, que na hora avisa. Hora que bate a senha, clic, 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 o celular, prim, prr, prr, e eu ponho o negócio de polícia. Na hora avisa no meu celular. Fofoca. Se você achar que é muito, às vezes faz isso, se você achar que sua esposa, você faz, nossa, liga lá, meu Deus, meu cartão foi clonado, cancela esse negócio. Nós não devemos ter nada em separado, nós devemos ter todas as coisas em conjunto, todas as coisas devem ser nossas, todos os sonhos devem ser compartilhados juntos, porque começa a divisão, irmãos, é triste.
Omissão de informação, sonegação de verdade, mágoa e ressentimento. 4.999, atitudes que podem levar ao fim. Qualquer coisa pode levar ao fim do casamento. Excesso de trabalho, falta de tempo para buscar a Deus, etc, etc. Desrespeito e, última coisa, e intromissão de terceiros. Ditado popular. Qual que é intromissão de terceiro? Ditado popular. Qual que é esse ditado popular aí? Roupa suja se lava em casa. Ditado popular. A pior coisa que tem, que existe. A pior coisa que existe. Não vou nem falar disso aqui, porque isso aqui é corriqueiro. Desrespeito. Quando alguém perde o respeito por outro. Quando você não controla as suas palavras. Quando você não controla o que você fala. Quando você fala o que te vem na boca. Você seriamente precisa rever os seus valores e os seus princípios novamente. Você que não tem um bloqueio na sua boca, e não pensa antes de falar para a sua esposa, para o seu esposo, fala o que vem na sua mente. Isso começa com uma falta de respeito muito grande. O casamento vai sendo abalado, rachaduras, trincas começam a abrir no seu casamento. Dali um pouco a tristeza, o abatimento. Daqui um pouco falta de respeito, vem com agressões verbais, agressões físicas, empurrãozinho, toquezinho, e daí para frente as coisas começam a degringolar e atrapalhar todas as coisas. E intromissão de terceiro. A Bíblia diz assim, deixará pai e mãe, e se unirá a sua esposa, o homem se unirá à sua esposa. Por que tem que deixar? Por que tem que largar? Tem que deixar, não é abandonar os pais, é deixar os pais, é diferente. Intromissão de pai na vida de filhos é a pior coisa que tem. Eu vejo a intromissão dos pais, às vezes eu vejo meus filhos passando por algumas dificuldades. A Marisete fica mais agoniada, angustiada às vezes. Eu penso, deixa quieto, não se mete não, deixa que vai dar certo, vai romper. E você começar a intrometer demais. Sabe como que eu vejo? É como se você pegar uma... Esqueci, me sumiu o nome agora. Lá da lagarta. Casulo. Um casulo de uma lagarta que está próxima a sofrer uma metamorfose. Você pegar ali nos dias já finais... Você pegar aquele casulo para ajudar o casulo e você começar a destroçar, abrir o casulo, abrir antes da hora o casulo, você vai dar liberdade àquela borboleta que vai estar lá dentro, mas ela não vai ter forças para voar. O que faz ela sentir força, faz ela sentir vida, é o esforço que ela faz, a dificuldade pela qual ela passa. Se nós, os pais, estarmos intrometendo, principalmente os pais, não estou falando de amigo, não estou falando de vizinho, estou falando de pais, de avós, principalmente. Eu vou ser avô agora. Já estou me policiando, antes da hora, já estou me policiando, já para mim não intrometer excessivamente na vida dos meus filhos, dos meus netos. Porque a gente tem que deixar eles passarem por dificuldades. Porque se eles não passarem por dificuldades, eles não vão crescer. Não vão dar frutos lá na frente, não vão aprender. Nós vamos estar sempre entregando coisas de bandeja nas mãos deles e não vão dar certo. Ou seja, desrespeito e intromissão de terceiro. Sogra, irmão, é um problema sério, intrometendo aqui. Isso dá problema sério, então nós não devemos fazer isso. Conclusão. Ninguém decide divorciar-se de uma hora para outra. O divórcio é resultado de um processo marcado por desentendimentos, atitudes negativas. E terceiro, temos que estar vigilantes, preste atenção nisso, e arrancar toda planta nociva que foi plantada antes da mesma começar a dar frutos. Vamos ficar de pé.
Irmãos, casamento, para não ser divórcio, para não cair em divórcio, não é 50% de um, 50% de outro, não é isso não. Casamento para dar certo, para não ter divórcio, é 100% de cada lado, é envolvimento. Quando a Bíblia fala que para você tornar um, é um mesmo, é não ter separação, é amalgamar mesmo, é quando você mistura tudo e não tem condição de separar mais, é não ter condição de fazer nenhum questionamento que não seja para ter a unidade. Quando você notar na sua vida, no seu dia a dia, que alguma coisa foi notada, plantada, alguma erva daninha foi plantada, você tem que preocupar em arrancar essa maldita erva daninha do caminho, antes que ela comece a florescer, frutificar, espalhar as suas sementes do mal. Eu não sei quantas pessoas divorciadas você tem na sua casa, na sua família. Eu sei de uma coisa, que você vai me ajudar a pensar aquilo que nós falamos, como as alianças de Deus, lá no início. É o que eu quero que você fique no seu coração. Eu não sei na sua casa, na sua linha familiar, quantas pessoas, não quer que você preste atenção, se é uma verdade ou não é uma verdade. Alguém que plantou lá no passado, trisavô, não sei o que, divorciou, por motivos banais, fúteis, egoístas, egocêntricos. E hoje você vê na sua cadeia da sua família, pais separados. Os pais separaram, tem 4 filhos. Dos 4, 3 são separados. Dos filhos são casados, tem mais não sei quantos separados. Tios separados. Fulanos separados. Vem na cadeia toda separando. Por quê? Alguém plantou lá no final. E alguém está colhendo aqui. Às vezes quem plantou não colheu. Mas alguém às vezes está colhendo aqui. O que eu digo para você? Jesus diz assim, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus tem uma lei superior para mim e para você. Aquilo que o diabo plantou como erva daninha, como maldição na nossa vida, lá no passado. Eu não tenho nada com o passado. Eu não tenho nada a ver com o passado. Em mim, em Cristo Jesus, todas as coisas foram quebradas e anuladas. Eu sigo por estas coisas, começando coisas novas e coisas boas, através da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Na minha família não vai ter ladrão, não vai ter assassino, não vai ter malfeitor, não vai ter gente divorciada, não vai ter pessoas fora da igreja, porque todos serão abençoados, porque eu creio na bênção e na aliança que Deus tem com as famílias desta terra, e eu quero me enquadrar no meio delas. Eu quero que você se enquadre no meio delas também. A Marisete subiu aqui. Nós somos uma família cheia de defeito, cheia de problema. Mas por mais dificuldades que nós temos, divórcio não é solução. Divórcio é ação do diabo. Divórcio é desestruturação familiar. Por mais que você está passando por problemas, nesta manhã talvez você está aqui e está vivendo uma situação difícil. Eu quero que você confie e que faça um novo propósito diante de Deus, que Ele vai mudar a sua história, mudar a sua vida. Não é falácia, não é palavras emotivas, emocionais, não é palavras para encher o seu coração, é palavras que vêm de Deus para a sua vida nesta manhã. Eu queria que a minha esposa orasse, que ela ministrasse essa palavra de oração no seu coração, e que pudéssemos aqui como casal, sermos abençoadores da sua casa, do seu lar e da sua família, aqui no nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração, irmãos. Eu quero fazer essa oração começando da minha casa, começando da casa dos meus filhos, que nós temos muita preocupação com a família. E eu comentava com a pastora Cássia, quando a gente não casa os filhos, você ora para casar bem. Quando você casa, você continua orando para que o casamento deles também perdure até a eternidade. Então nós não estamos livres. Uma das armas tremendas e terríveis que Satanás tem usado nos lares chama-se orgulho.
Quantos casais estão divorciados, estão dormindo na mesma cama? Mas nessa manhã nós vamos levantar um clamor, que essa igreja não tem só um rótulo, essa igreja não tem só o nome que foi escolhido por acaso. Essa igreja é a Catedral da Família, e é o lugar onde nós vamos estar sob a proteção do nosso Deus. Então vamos orar. Nós não vamos chamar ninguém aqui à frente. Você vai colocar a mão no seu coração e pedir para o Senhor, se o seu casamento está bem, para Deus ter misericórdia de você, para que o seu casamento seja um casamento eterno, que você tenha sabedoria para administrar as dificuldades que porventura aparecer entre você e o seu marido. Não use máscara, como você viu ali. Não esconda, não ocupe cargo e esconda os seus problemas dentro da igreja, mas procure pastores, líderes capacitados para te ouvir e te ajudar a resolver, porque se você se calar, o diabo vai se agigantar dentro do seu problema e vai trazer sim o divórcio. Mas se você se expor para alguém que você acha que pode se expor, tenha confiança, não guarde, não minta, não finja, não tenha orgulho. Então é para isso que nós queremos orar nessa manhã. Senhor nosso Deus e Pai, Jesus querido, nós como família, como casais que estamos na Tua presença, queremos pedir, ó Deus querido, a sabedoria do Senhor, a sabedoria do alto, que o Senhor venha nesta manhã dentro da minha casa, dentro da casa dos meus filhos, dentro da casa dos servos aqui da Tua igreja, dos filhos dos Teus servos. Nós repreendemos agora espírito de divisão, espírito do orgulho, espírito da soberba, da presunção. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Mas que se agigante dentro de nós a Tua vontade, o Teu desejo, que o Espírito do Senhor possa ter, ó Deus, liberdade para nos ensinar a lidar com as adversidades, nos esconder no Teu pavilhão e enxergar que o nosso inimigo não é o que o Senhor colocou do nosso lado. Nos ajuda, por favor, Senhor, a esclarecer as dificuldades, a entender, Senhor. Não deixe a divisão tomar conta do nosso lar, a indiferença, mas renova o nosso entendimento, renova o nosso amor, renova a nossa aliança. Retira do nosso meio, do meio da Tua igreja na face da terra, o divórcio, em nome de Jesus. Nós não queremos fazer parte de uma somatória do Ibope, que dentro da igreja Ramacho Decom Falamanaias existe mais divórcio do que no mundo. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos, Deus, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus, amém. Irmãos, se alguma coisa não foi bem esclarecida, às vezes eu falei alguma coisa que deixou dúvida no seu coração, às vezes te entristeceu e às vezes você não foi para agredir, não foi para ofender. Eu sei que do início aqui tem muitas pessoas descasadas já, divorciadas. Não foi com o intuito de que você fez, eu quero fazer daqui para frente, eu quero que você pense daqui para frente, não é o passado. Eu só falei do passado para você ainda não é casado novamente, para você voltar e retornar. Mas se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, qualquer dúvida que te bateu no coração, não fale, não saia falando, não saia às vezes irado, me procure, que eu vou tentar esclarecer da melhor maneira possível, tá bom? Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20h, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado.
Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.